Boa noite. Fala, pessoal. Vocês estão bem? Sim. Nossa. Vocês estão bem? Sim. Isso aí. Maravilha. Gente, com muita alegria que eu venho nesse acampamento. Eu comecei a estar junto de vocês em 2008, que a Vandy até mandou uma foto esses dias para mim. E como é bom partilhar desse tempo, como é bom a gente poder caminhar e ver o crescimento de cada um de vocês e ver tudo que o Senhor tem feito, não só na minha vida, na vida de vocês, mas na vida da Igreja de Cristo, né? E com muita alegria eu aceitei esse convite da Vandy para que eu pudesse trazer uma reflexão nesse assunto tão importante e necessário nos dias de hoje, que é sobre o custo do discipulado, o ID, né? E hoje é o dia da gente falar sobre o desafio. Pela manhã nós falamos sobre o que é adoração. E muitos de nós, quando fala sobre adoração, a gente pensa sobre um grupo de louvor, uma música, mas adoração é muito mais que uma música, é muito mais que orar, que agradecer a Deus. Adoração é um ato de entrega, um ato de sacrifício ao Senhor. E nós fizemos um exercício de colocar tudo aquilo que na trajetória de uma pessoa, na trajetória de nós, discípulos, começa a pesar, começa a virar um peso e a gente começa a ficar com a bagagem pesada. O tema da mensagem de hoje é discípulo. Eita! Discípulo, um viajante sem bagagem. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas 5. Lucas capítulo 5. Quem achou fala amém, quem não achou fala misericórdia. Amém. Cezinha, desliga esse aqui para mim, ó. Esse aqui tem que desligar. Vamos lá. Capítulo 5 de Lucas diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, ou perto do mar da Galileia. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio da gente poder ler a sua palavra, da gente poder participar de um culto público para exaltação e adoração do teu santo nome. Nós te convidamos, Espírito Santo, para que venha trabalhar nos nossos corações, na nossa mente, para que nada do que foi feito aqui, do que será feito aqui, seja em vão, mas que o nosso coração seja uma terra boa, que as sementes lançadas aqui possam frutificar para a honra e glória do teu santo nome, Deus. Faz através de nós, Pai, que essa palavra possa nos edificar, possa edificar a tua igreja, cada jovem, cada família aqui, assim como me confrontou e edificou, Pai. Em nome de Jesus, amém.
Meus irmãos, nós temos um cenário aqui onde Jesus está pregando e havia muita gente ali. Havia uma multidão. Toda vez que a gente olha para Jesus pregando, nós vemos que há uma quantidade enorme de pessoas. A não ser quando ele vai para o Calvário. O Calvário, a crucificação, é um caminho que Jesus segue onde não há discípulos que o seguem. Apesar de no momento da crucificação estar João, a mãe de Jesus ali, nesse caminho até a cruz, Jesus percorre ele sozinho. Jesus é o nosso modelo e padrão de discípulo. Se nós queremos ser um discípulo do Senhor, nós precisamos olhar para Jesus. No livro O Custo do Discipulado, o pastor batista Jonas Madureira vai dizer que existem os seguidores de Jesus e os discípulos. Para ser seguidor, você só precisa estar no meio da galera, ouvindo Jesus, e estar ali sem fazer nada, sem se arrepender, sem ter um coração quebrantado. Mas para ser discípulo, aí nós precisamos entregar algo. Para ser discípulo custa. E nessa reflexão que eu vou te trazer essa noite, eu gostaria de te convidar a dar um passo adiante. Se você já é um discípulo, eu te convido a ir ainda mais profundo, a deixar ainda mais aquelas coisas que você carrega que tem tornado pesada a sua caminhada. Então nós olhamos aqui para Jesus Cristo falando ali perto do Mar da Galileia, e fala que a multidão comprimia ele, a multidão estava toda em cima dele. Então ele pede para os pescadores, fala: me empresta seu barco que eu vou falar para a multidão. Então imaginem a cena, um lugar enorme, e Jesus com uma galera, uma multidão ali. Jesus sobe no barco e começa a falar para que a multidão pudesse ouvir, porque não tinha microfone, não tinha recursos visuais ali, era somente a palavra. Então Jesus ele fala um pouquinho no barco ali, e depois no entendimento ele fala, provavelmente ele deve ter visto que eles estavam lavando as redes e não tinha nada. Então ele fala para Pedro, que era um pescador experiente, fala: pega seu barco, vai para o lugar mais fundo e lance as redes. E a gente conhece isso, as redes quase estourando. Imagina, você pescou, você é experiente, você às vezes é advogado, você é médico, você é um consultor, dependente da sua área, você é um personal. O Dani é personal, né? Cadê o Dani? Não tá aí? Então imagina, você é um cara experiente na sua área, e aí chega alguém e fala assim: faz isso. Você vai falar: eu fiz isso o dia inteiro e não deu certo. Você vai chegar aqui e vai falar isso para mim, para que eu possa... Mas ele olha, por que Pedro toma essa atitude? Por que Simão, Pedro, toma essa atitude de voltar para o mar? Um pescador experiente, um cara que conhecia o mar, que tinha pescado a noite inteira, estava muito cansado, porque ele vê a maneira que Jesus se preocupava com as pessoas. A multidão, toda vez que se aproxima de Jesus, pode ver que a maioria dos relatos onde a multidão está próxima a Jesus, Jesus dá o que comer para elas. Então provavelmente quando aqueles homens voltam com a rede cheia de peixes, elas são alimentadas. Mas eu queria te falar, você está seguindo Jesus por aquilo que Ele te dá ou por quem Ele é? Porque quando nós olhamos na trajetória de Jesus, há a multidão, nós falamos isso hoje numa mesa que a gente estava tendo ali, há a multidão, todos aqueles que ouvem Jesus, que se parecem com os amigos de Jesus, mas que quando Jesus para de falar, Jesus para de entregar algo para eles, eles vão embora. Há os 70, que são aqueles que Jesus envia para pregar, para expulsar demônios, para orar pelos enfermos e as pessoas serem curadas, mas que depois de um tempo também eles não têm tanta intimidade com o Senhor. E há os 12 homens onde Jesus trabalhou durante 3 anos até que Ele fosse crucificado, para que esses homens pudessem ser aperfeiçoados no fazer, aperfeiçoados no falar, aperfeiçoados em tudo aquilo que Jesus tinha para ensinar. Mas também há apenas 3 homens: Pedro, Tiago e João. Esses mesmos homens que pescaram aqui, que provavelmente estavam juntos no barco, são os homens onde Jesus se mostra para eles, é onde Deus faz com que eles vejam a glória.
Jesus vai falar num versículo assim: há muitos de vocês que não vão morrer antes que me vejam na glória, antes que o meu reino venha. Alguns estudiosos por um tempo falaram que Jesus ia vir naquele tempo, mas Jesus não veio. Mas a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia, é um trava-língua isso. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que logo após esse momento, quando Jesus fala que algum daqueles homens não morreriam antes de ver Jesus em glória, nós vemos que logo depois Jesus sobe num monte para orar com esses 3 discípulos que são próximos dele. E esses homens veem Jesus transfigurado, veem Deus, fala assim: esse é o meu filho em quem tenho prazer. Estava Moisés e Elias. Moisés até então havia sido o maior profeta. Depois de Moisés e Elias, e então quando eles olham e veem Jesus transfigurado, e veem toda aquela glória de Jesus, e eles olham para Moisés e Elias, o Senhor tira Moisés e Elias e fala: esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Mas, meus irmãos, mesmo assim, há um lugar onde você pode chegar muito mais próximo de Jesus, porque apenas um homem chamado João chegou no coração de Jesus e deitou no peito de Jesus na mesa. E eu quero que você, durante a exposição das Escrituras, você pense onde que você quer estar. Se para você tá legal ficar na multidão ali só ouvindo o que Jesus tem para dar, e quando ele não tiver mais nada para te dar, você vai embora. Se você quer estar entre os 70 trabalhando, mas sem ter um compromisso e um vínculo profundo com o Senhor, ou se você quer estar entre os 12 discípulos que deixaram tudo que eles tinham para seguir Jesus, ou entre os 3, ou aquele que se deita no peito de Jesus. Dito isso, quando nós olhamos para o texto, nós vemos que Pedro reconhece a grandeza de Jesus, e ele diz assim no verso 5: Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isso, vão lançar as redes. Simão reconhece que Jesus é um mestre. Hoje, para a gente falar que uma pessoa é mestre, é fácil falar: ele é um mestre, ele é um mestre. Mas naquele tempo, o povo judeu, eles têm muito zelo a quem eles vão dar autoridade, a quem eles vão chamar de mestre ou não. Então Pedro vê que Jesus tem autoridade no que ele fala. Mas se a gente olhar um pouco antes do texto, Jesus entra na casa de Pedro e cura quem? A sogra. Cura a sogra de Pedro. Por quê? Porque para seguir Jesus, a gente não pode ter problema em casa. E às vezes a gente fala: mas eu tenho muitos problemas em casa. Eu te convido a fazer uma oração. Eu te convido a chamar os irmãos para que possam orar por você, para que você possa resolver isso. Porque se você tiver problemas onde você está olhando, você não vai conseguir seguir Jesus de maneira plena. Você não vai conseguir se entregar de todo o seu coração. E logo o texto segue. E então Simão fala assim: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Glória a Deus que Pedro reconhece isso, e todos nós somos pecadores. Quem de nós é digno de lavar os pés do Senhor? Quem de nós é digno de entrar na sua presença? Nenhum de nós. Mas pela sua graça nós temos acesso ao seu trono. Quando nós falamos de graça, muitas vezes nós pensamos em liberdade, em aval para a gente poder pecar, para a gente poder levar a vida da maneira que a gente quer, fazer tudo que eu quero, ter prazer do jeito que eu quero. Mas a graça é um poder que nos ajuda a não pecar. Quando o autor de Hebreus vai escrever: aproximemo-nos ao trono de graça, onde o sumo sacerdote está, a fim de conceder, para que a gente possa receber perdão e força. Quando a gente olha para a palavra e vê trono, significa um lugar de poder, um lugar de autoridade. Então a graça, aquilo que realmente foi de graça, a gente não merecia. A gente não merecia ter acesso à presença de Deus, que foi cortado lá no Éden. Mas Jesus, pelo seu amor enorme, Ele se entregou por mim e por você. E mesmo nós sendo pecadores, Ele nos chama para caminhar com eles, para caminhar com Ele. Quando nós olhamos para esses discípulos, todos eles eram pecadores. Eu me identifico muito com Pedro. Eu sou muito
Um cara que eu faço as coisas na hora, sou... Como que você fala, amor? Sou impulsivo. Sou muito impulsivo. Eu me identifico muito com Pedro em todos os sentidos. No sentido que se Jesus me pedisse para ir sobre as águas, eu iria. Se Jesus me pedisse para expulsar demônios, eu iria. Mas também, quando muitas vezes as pessoas perguntam se eu sou seguidor e eu nego. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Quando a gente olha para a nossa vida, meus amigos, é importante que a gente tenha essa noção de que nós não somos dignos do Senhor. Mas feita adoração, em sua perfeita adoração e amor ao Pai, se entregou por mim. E Deus deu algo mais precioso que Ele tinha por mim e por você. Custou para o Senhor, para que a gente pudesse ter acesso a essa presença. Quem aqui tem filho? Você aí de casa. Você já pensou em entregar o seu filho para uma pessoa que você nem conhece? A sua joia. Deus entregou por mim e por você. E independente da situação que você está, independente dos seus pecados, independente da maneira que você vive, Ele te chamou. Mas Ele também não quer que você viva do jeito que você está vivendo. Ele quer te chamar para um compromisso mais profundo, para um compromisso de uma vida leve, uma vida tranquila. Há os momentos difíceis também. Às vezes a pessoa fala, vou virar crente, vai acabar meus problemas. Não, aumenta os problemas. Só que aumenta também o nosso auxiliador, aumenta também o bálsamo nas nossas vidas, que nos dá tranquilidade, que nos dá uma paz de espírito para que a gente possa continuar. Meus amigos, quando nós olhamos ainda no decorrer desse texto, Jesus fala para ele, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Você está preparado para deixar tudo que você tem? Quem você ama mais? A sua esposa ou Jesus? Seu marido ou Jesus? Sua namorada? Seu trabalho? Quem você ama mais? Seu filho? O texto base desse acampamento vai falar sobre o custo do discipulado. Em Lucas 14, 25, 33, lá vai dizer: você tem que deixar pai, mãe. O César leu aqui no começo do culto, na abertura, que Abraão, deixa tua casa, tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Custa. Meus amigos, seguir Jesus custa. E às vezes, para a gente entender isso, não é algo prazeroso. Mas quando a gente entrega, quando a gente afunda os nossos barcos, quando a gente deixa toda a nossa segurança de lado e começa a olhar para o Senhor e fala: Senhor, eu sou um pobre pecador, mas tudo que eu quero é um coração que possa te seguir, te obedecer e ser transformado. Aí cada entrega que a gente faz vale a pena. Cada coisa que nos custa vai valendo a pena. Estou falando para você largar sua família e sair por aí, mas é olhar a sua família e apontar para sua esposa, para seu filho, para seus amigos, fala assim: esse é o número 1. Jesus não é o primeiro da nossa lista. Jesus, Ele é a lista. Ele não é o primeiro, Ele é a lista. Nós ouvimos isso de um amigo nosso que pregou esses dias e isso fez tanto sentido no nosso coração. Jesus não é o primeiro da lista, Ele é a lista. Às vezes você fala: Jesus, Ele é o primeiro. Não, cara, Jesus é a lista. Ele tem que ser a lista das nossas vidas. Sem Ele nada acontece, sem Ele não tem como caminhar. E o discipulado, ele vai custar. Hoje é o desafio. Hoje a palavra do ID é o desafio. E o que tem custado para você? Você está nesse acampamento, está muito legal. A gente cantou músicas de manhã, vocês cantaram ontem, sexta-feira à noite. Mas e aí? A gente vai sair daqui como? O que você vai deixar aqui que você não vai levar lá para sua casa de novo? Quais os problemas que têm atormentado a sua mente? Esses homens eram homens que tinham um negócio. Eles eram pescadores experientes. Para o texto falar que eles tinham sócio, isso era um negócio rentável. Isso era um negócio que dava dinheiro. Era um negócio, mas era um negócio que ia atrapalhar a caminhada deles com Jesus. E eles deixaram tudo. E como que eles comeram? A gente vai ter um monte de desculpa. E para comer? E as contas? Tem um texto muito legal, que os discípulos estão preocupados com o que eles vão comer, o que eles vão beber. E Jesus fala assim: olhai os lírios do campo.
Gente, o lírio do campo, às vezes a gente olha esse texto e a gente fala: nossa, o lírio do campo, ele é lindo. Ele é um mato normal. Na Judéia, ele é um mato normal. Então, se Deus veste o lírio do campo, que é um mato normal, que dirá seus filhos? Se o Senhor cuida dos passarinhos e alimenta os passarinhos, que dirá os seus filhos? Eu não quero que você ache que tem que largar tudo, viver como um hippie. Mas eu quero que você olhe para a sua vida, assim como eu olhei para a minha vida preparando essa mensagem, e vi que eu amava muito mais a minha esposa do que Jesus. E isso não quer dizer sobre eu abandonar ela. Isso quer dizer que eu tenho que mostrar para ela que o Senhor é muito mais importante. Casamento é um caminho onde nós... não é um caminho para a gente fazer o outro feliz. É um caminho para a gente levar o outro para o céu. E quando a gente entende isso, nós mudamos o nosso padrão de pensar. E quando a gente olha para a igreja, porque o casamento, ele na Bíblia, ele é falado que o homem, ele tem que ser como Cristo amou a igreja, e a mulher se sujeitar. E quando eu olho para a igreja de Cristo, para cada um de vocês aqui, eu vejo que não tem como. Eu não estou aqui para fazer vocês felizes somente. Eu estou aqui para ajudar vocês a ir para o céu. Eu estou aqui para muitas vezes tirar a trava dos olhos de vocês e vocês tirarem as travas dos meus olhos, para que a gente possa ver Jesus em sua perfeita e plena forma. Meus amigos, a igreja serve para que a gente possa se ajudar, para que a gente possa chegar no caminho da salvação. E esses homens, tudo que eles fizeram foi isso: caminharam na direção de Jesus, um ajudando o outro, cada um mais imperfeito que o outro, assim como nós somos. No entanto, todo o ensino diário fazia com que a forma de andar deles mudasse. Todo o ensino diário fazia com que o olhar deles mudasse. Mas por que então, Paulo? Você falou no começo que quando Jesus se reunia havia uma multidão, mas no caminho do Calvário não tinha ninguém. Esses discípulos que eu falei aqui, homens que foram transformados na caminhada, que viram as ações de Jesus, por que eles não seguiram Jesus até o Calvário? Porque eles não tinham algo naquele momento. Pois então Jesus morre, ao terceiro dia ressuscita e fala para eles assim: não saiam de Jerusalém até que venha poder do alto. Não saiam de Jerusalém até que venha o poder do alto. E então vocês serão minhas testemunhas e pregarão em Jerusalém, na Judéia e nos confins da terra. Se isso não faz seu coração pulsar, meu amigo. Então eles permanecem em Pentecoste, que é a festa de Pentecoste. Eles permanecem no cenáculo. Então eles veem línguas como se fosse de fogo descendo sobre eles. O mais bonito, o mais lindo, o mais da hora de ver é isso. É as línguas de fogo descendo. Não, é que a partir dali eles não estavam nem aí se eles iam ser presos ou não. Eles não estavam nem aí se eles iam ser julgados ou não. Eles não estavam nem aí se o que ia custar para eles. Porque o Espírito de Deus estava sobre eles, para que eles fossem testemunha. E esse Espírito, meus amigos, é o mesmo Espírito que está sobre nós, amém? É o mesmo Espírito que nos move em direção ao nosso irmão, nos move em direção à cruz. O preço do discipulado é a cruz. Jesus vai falar: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem como a gente olhar para a cruz e não lembrar de um amor, mas também não lembrar de um sacrifício. Então mesmo Pedro, que nega Jesus 3 vezes e que volta a pescar, e Jesus vai lá e fala: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Ame as pessoas. Então em Atos nós vemos que as autoridades chegam para Pedro e falam: para de pregar. E ele continua. Então ele chega na porta do templo e o cara fala assim: me dá uma moeda. Ele fala assim: não tem ouro nem prata, mas pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. O mais louco não é a cura, não tem nada de místico nisso, mas é um ato de você falar e orar para Deus e falar assim: Deus, isso aqui tem me deixado pesada a minha caminhada. Deus, isso aqui tem tirado os meus olhos do Senhor. Os discípulos, quando eles foram tomados pelo medo, antes que o Espírito Santo estivesse sobre eles, eles abandonaram o Senhor, eles desviaram os olhos do Senhor. Eles padeceram. Mas Deus é tão bom e misericordioso que Ele alcança os discípulos. E falei: esse é o meu amor por vocês.
E vocês receberão poder para ser minhas testemunhas. Para ser discípulo, a gente precisa ser testemunha. E não é o pastor, não é o cantor, é cada um de vocês, do jeitinho de vocês. Às vezes você fala, eu não sou bom para falar, cara, mas você é bom às vezes para ajudar alguém. E só não ajudar alguém e falar sobre quem Jesus é do seu jeito. Quem Jesus é para você. Quando eu vou orar para o Senhor, eu tiro todas as minhas máscaras e eu falo, Deus, aqui é o Paulo, o pecador. Eu não sou o Paulo, o pregador, o Paulo que toca, o Paulo que... Eu sou o Paulo, o pecador, fraco. E assim que nós devemos nos colocar diante do Senhor, porque assim como nós devemos conhecê-lo, nós também precisamos deixar sermos conhecidos. Às vezes coisas no nosso coração que a gente não fala para ninguém, nem para quem está do nosso lado, e a gente acha que falando para Deus a gente vai ser curado, não vai. Quando a gente fala das nossas dificuldades para outra pessoa, aí sim muitas vezes a gente é curado. Eu falo novamente, Tiago 5,16, confesse os pecados uns para os outros. Hoje no círculo de homens ali nós conversamos sobre coisas difíceis de ser comentadas, mas que se nós não tivermos um lugar de confiança para contar uns com os outros, para contar as nossas dificuldades, os nossos pecados, para que a gente vai contar? Como é que nós vamos ser pessoas irrepreensíveis? Subir aqui e falar assim, e pregar, e alguém virar e falar assim, você é pecador, e você se esconder, ter vergonha. Às vezes a pessoa pode falar, você é pecador, e eu falo, meu irmão, eu sou mesmo, mas eu divido isso com meu irmão e ele sabe sobre isso. Paulo vai falar, ei, vocês precisam ser irrepreensíveis diante do Senhor. E irrepreensão não é ser perfeito, a gente não vai conseguir ser perfeito até que o Senhor venha, mas irrepreensão é a gente confessar as nossas mazelas, confessar os nossos pecados, confessar as nossas dificuldades. Porque quando a gente faz isso, a gente tira a nossa máscara de perfeito, a nossa máscara de Senhor perfeição, Senhora perfeição, e mostra a máscara de discípulo de Jesus, que erra, que falha, mas que tem algo aqui dentro que nos leva a querer todos os dias andar perto dele. Então nós olhamos para Pedro e os outros que o seguiram, e nós vemos que eles deixaram tudo para trás. Tudo custou para eles. Eu me lembro de Davi em 1 Crônicas, no capítulo 21, que eles estão em guerra, então ele começa a contar o povo, para ver se aquele povo dava conta. Mas o que abençoou Davi durante todas as guerras nunca foi a quantidade de pessoas, mas sim se o Senhor estava com eles. E Davi é o homem segundo o coração de Deus, Davi é o homem que o Senhor se alegrava nele. Então o Senhor se entristece e fala, Davi, agora, cara, eu não gostei que você fez isso. Vai vir juízo sobre você, sobre o seu povo. Você como rei vai pagar por isso. Então Davi corre para levar um holocausto ao Senhor, para preparar um lugar de oferta, um lugar de sacrifício, como arrependimento. Então aparece uma pessoa e fala assim, Davi, pega esse campo aqui, eu vou te dar ele, para você oferecer ao Senhor. E Davi fala assim, não, eu quero pagar o preço justo. Então ele fala assim, não, eu vou te dar, pode oferecer ao Senhor, faça um holocausto aqui nesse lugar. E Davi fala assim, eu não vou entregar aquilo que não me custe. O próprio rei Davi fala, eu não vou entregar aquilo que não me custe. E muitas vezes nós queremos seguir Jesus, queremos ser discípulos sem entregar aquilo que nos custa. Nós olhamos para um evangelho pregado nos últimos tempos, onde a graça é liberdade para pecar. E por isso nós vemos o esfriamento de igrejas, a quantidade de pessoas sendo reduzidas. Quem lembra que o que acontecia quando o povo judeu era perseguido pelo faraó, quando Moisés nasceu? Quanto mais perseguição, quanto mais opressão, o povo crescia. Quanto mais Paulo pregava nas sinagogas e falando para aqueles homens, ei, vocês estão errados, vocês precisam mudar o jeito de andar, vocês precisam mudar o jeito de viver. O que acontecia? A igreja crescia. O que acontece em Atos 2, depois que Pedro pega para aquele povo e fala, vocês crucificaram o Messias, vocês têm pecados que não sobem, que estão subindo ao céu, o Senhor tem se entristecido com cada um de vocês. E isso serve para a gente hoje.
Vocês têm pecados que o Senhor se entristece. O que acontece ali? Acrescenta 3.000 membros em um só dia, com uma pregação de exortação, uma pregação onde mostra que o povo ali precisava se arrepender. Então nós olhamos para uma universidade nos Estados Unidos, onde é uma universidade que tem um histórico de avivamento, onde jovens se reuniram, sem superapóstolos, sem o pastor A, o pastor B, onde eles se reuniram numa reunião de oração, e estão lá até hoje. Começaram quarta-feira passada, estão lá até hoje, sendo ministrados, quarta-feira retrasada, sendo ministrados pelo Espírito Santo. Não tem nenhum cantor famoso lá para tocar, não tem nenhum pregador famoso lá, são jovens que olharam para suas vidas e falaram: eu estou longe demais, Jesus, minhas bagagens estão pesadas e eu me arrependo. E aí nós olhamos para muitas pessoas aqui no Brasil falando: eu quero esse avivamento. Mas será que tem olhado para dentro do coração e falado: Jesus, eu me arrependo disso? Não sozinhos, mas como igreja, nós devemos nos abraçar e chorar juntos. A igreja do Senhor, muitas igrejas não têm mais lágrimas. A lágrima é algo que vem aqui, mas a pessoa engole e guarda, porque isso vai mostrar fraqueza, isso vai mostrar... Mas eu posso te dizer, não é o teu irmão que vai olhar, é o Senhor. Então nós vemos naquela igreja pastores que eu conheço, que são homens de Deus, foram lá para ver isso acontecer e disseram assim: é maravilhoso ver que jovens estão ajoelhados, chorando e tendo suas vidas transformadas. Eu oro pela vinda de Jesus, meus irmãos, porque desde quando eu me arrependi dos meus pecados e me converti em 2016, quando eu olho para o preço do discipulado, eu falo: eu sou um discípulo, eu bato no peito. Mas ontem eu orei para o Senhor para me fazer amar mais a Ele do que a Isabela. Sabe por quê? Porque se eu amar mais a Bela, muitas coisas que eu vou poder ministrar sobre a vida dela, de Deus, eu vou deixar de lado. Muitas das vezes que eu podia orar com ela, ler a Bíblia com ela, eu vou querer ver um filme com ela, e às vezes isso vai afastar ela. Muitas vezes que eu posso orar, de eu poder orar por ela e falar assim: você está bem? Tem alguma coisa acontecendo? Quer que eu ore por você? Eu vou trocar isso por um momento de prazer. Não que isso tenha problema, não tem problema nenhum fazer isso. Mas quando Jesus é o meu maior amor, Ele é tudo que eu tenho, eu vou querer que a caminhada da Bela fique mais fácil. Eu vou querer que a caminhada do Cezinha fique mais fácil, que a caminhada de cada um de vocês. Quando eu preparo uma mensagem, meus irmãos, eu estudo muito. Eu acho que um dia isso eu vou estudar um pouco menos, porque eu vou pegar mais o jeito, mas não é nessa questão de pegar jeito. Eu tenho tanto zelo da mensagem que eu vou trazer, porque eu preciso que eu quero, e eu acho que essa é a vontade do Senhor, eu creio que essa é a vontade do Senhor, que cada um de vocês entenda tudo aquilo que eu vou dizer. Desde a pessoa que não lê a Bíblia todo dia, que às vezes está chegando na igreja agora, como uma pessoa que já tem anos e anos e anos de igreja. O Evangelho é algo que, quando ele entra na nossa vida, ele é transformador. Então, quando eu vou fazer um texto, eu perco alguns dias estudando e orando diante do Senhor e pedindo para Ele trabalhar no meu coração, e eu sou muito quebrantado e confrontado com isso. Meu pai me disse uma vez que, quando eu comecei a pregar 4 anos atrás, ele falou assim: toda vez que você vai pregar, a palavra prega primeiro para você, para depois pregar para a igreja. E eu falei: quê? Prega para mim? Até então... Meus irmãos, toda vez que eu preparo uma pregação, eu choro. Por quê? Porque eu sou muito emotivo? Não, porque eu estou diante da noiva de Cristo. E é uma responsabilidade gigantesca trazer uma mensagem para que vocês não olhem para mim, mas para que durante a mensagem eu faça os olhos de vocês estarem em Cristo. Eu não estou aqui para falar bonito, para ser um cara estiloso, me vestir bem. Eu estou aqui para falar tudo aquilo que o Senhor me entregou, e para que vocês possam mirar os olhos em Cristo e não em mim. Esse é o maior desafio de uma pessoa. Esse tem que ser o nosso maior desafio. Quando nós nos tornamos discípulos, a gente é aquele que facilita o caminho para que a pessoa entre no céu. A gente é aquela pessoa que vai facilitar o caminho para aquela pessoa ver Jesus. A gente vai facilitar o caminho para aquela pessoa perdida voltar para a igreja. A gente vai mudar a lente dos nossos olhos para julgar menos e amar mais.
E a gente vai olhar para dentro e ver o quão pecadores nós somos. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Oséias, capítulo 2. Capítulo 2, verso 19. Oséias 2, 19. Oséias 2,19 diz assim: Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Aqui no livro de Oséias, para quem não conhece, Oséias, o Senhor fala para Oséias: Oséias, vai lá na cidade, pega uma prostituta, traga para dentro da sua casa, troque as roupas dela, dê banho nela, troque os sapatos dela e se case com ela. Então Oséias faz isso. Só que depois ela volta para aquela vida que ela tinha. E aí Deus fala o que para Oséias? Tudo bem, ela voltou para a vida. Deus fala assim para ela: vai lá, busca ela de novo e faz tudo isso. O livro de Oséias, ele é um livro que a semelhança somos nós com Jesus. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Só que nós somos pecadores. Nós pecamos todos os dias. E quando a gente peca, o que acontece? Deus nos perdoa. E a gente peca de novo e Deus nos perdoa. E quando a gente peca de novo, Deus nos perdoa de novo. E assim, de maneira figurada, quando nós olhamos o livro de Oséias, o temor deve encher o nosso coração de saber o quanto Jesus nos ama, para vir toda vez buscar a sua noiva machucada, a sua noiva com vestes sujas, e nos perdoar. Jesus foi o sacrifício perfeito na cruz, para que a gente tivesse acesso à presença de Deus. E o custo do discipulado é isso, meus amigos, é juntar as mãos e ajudar uns aos outros para que a gente possa chegar no céu. Pega seu papelzinho aí, daquilo que você escreveu, que tem sido pesado na sua caminhada, que tem deixado você tirar os olhos de Jesus. E um por um, vem colocando aqui, ó, nessa bandeja aqui na frente. Quero que você coloque aí na frente. Sabe por quê? A gente vai enchendo as nossas malas, vai enchendo as nossas coisas, a gente vai enchendo os nossos bolsos, a gente vai enchendo as nossas bagagens. Mas quando a gente chegar na porta estreita, não vai entrar nada. E às vezes a gente vai chegar mais cansado, ou às vezes a gente vai se perder no caminho. E eu estou aqui hoje para que a gente junto despeje as nossas bagagens ali, tudo aquilo que tem pesado no nosso coração. Quando você chega... Quem veio aqui com mala, com bagagem? Todo mundo, né? Quando você abre a bagagem, sabe o que diz na bagagem? De onde você veio, de onde você pertence. O culto do discipulado, ele é uma vida de um viajante sem malas, porque nessa vida não dá pra gente fazer malas e se apegar às coisas daqui, mas a gente precisa olhar para as coisas do alto. Então Jesus vai falar para os discípulos assim: ó, vocês não vão levar bagagem, não vão levar nada quando vocês forem pregar. E eu falo isso para vocês hoje: não vamos levar bagagem, não vamos levar nada. Isso é uma hipérbole, tá? Isso é um modo de falar. Mas essas coisas que nos atrapalham, essas coisas que nos atrapalhavam, nós não vamos mais levar. Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração? E eu quero que você reflita em tudo isso que foi falado aqui, sobre o custo do discipulado, de entregar tudo, assim como aqueles homens entregaram, sobre a imagem de Oséias, sobre a imagem de Jesus sobre nós, nos perdoando os nossos pecados, sobre você olhar para a sua família e ver que muitas vezes você coloca tanta coisa em primeiro lugar, que você não tem tido tempo de orar com eles, você não tem tido tempo de falar de Jesus para cada um dos seus familiares.
Meus irmãos, que isso acabe hoje. Hoje não é um tempo que a gente vê aqui, que vocês vieram aqui só para me ouvir, ou que eu vim aqui só para falar. Hoje é um tempo da gente receber um toque fresco de Deus. É um tempo da gente receber um novo entendimento do Senhor, para que a partir de hoje a gente possa mudar a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar, como discípulos verdadeiramente do Senhor. Não aqueles que olham de longe e que só procuram um mestre para receber algo, mas é aqueles que procuram o Senhor puramente por amor. Eu convido vocês, cada um de vocês, a fazer sua oração silenciosa. E assim que vocês terminarem, a gente vai queimar esses papeizinhos aqui. Nós vamos queimar essas malas. Esse peso extra que cada um de vocês tem levado, que cada um de nós tem levado. Sonda seu coração e sua mente, meu irmão. Que às vezes você tem coisas que você não teve coragem de escrever ali, ou que você se esqueceu. Coloca diante do Senhor agora, pois Ele é bom e misericordioso. Nós aqui somos uma família, uma igreja de pessoas que olha para o alvo. Que nós possamos dar as mãos e cantar juntos todos os dias. Meus irmãos, esse é um ato simbólico de quando vocês se achegam a Cristo. E a palavra diz que o fardo é leve e que o novo entendimento todos podem entender. Se quiserem abrir aqui para que todos vejam isso, eu gostaria que Ju, vai cantando uma canção. Gostaria de que cada um de vocês olhasse isso e pensasse no quão Jesus é amoroso. Quanto Jesus ama cada um de vocês, ama cada um de nós. E esse ato é um ato de fé, para que vocês entreguem isso diante do Senhor. E a partir disso aqui, se você quiser se ajoelhar, se você quiser se sentar, ouvir essa canção e orar e se quebrantar diante do Senhor. Se você tem lágrimas aí dentro guardadas, eu te convido a colocar isso para fora. Porque Deus é tão maravilhoso e perfeito, que muitas vezes um choro cura muitas coisas no nosso coração. Eu me lembro até hoje do culto da fogueira, eu e a Vânia estavam falando, Cezinha, me ajuda aqui. E o culto da fogueira é onde a gente colocava essas coisas e queimava. Mas o fósforo pegava. Gente, que vocês se lembrem que esse fogo é o perdão do Senhor todos os dias na vida de cada um de vocês, na nossa vida. E se você achar que o fardo está pesado demais, conta com alguém. Se você achar que o fardo está difícil demais, pede ajuda. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Isso aqui são as dificuldades de cada um de vocês, de cada um de nós, porque nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. Você já imaginou se livrar disso aqui, do peso que vocês tinham carregado todo esse tempo? E agora todos esses papéis, tudo aquilo que você colocou aqui, que às vezes você não contou para ninguém, mas que estavam te custando um caminho de discipulado, agora simbolicamente estão sendo queimados. E é assim todos os dias, quando nós apresentamos ao Senhor, diante do Senhor, os nossos pecados, as nossas dificuldades. Quando nós apresentamos diante do Senhor tudo aquilo que os nossos olhos não têm enxergado, e a gente tem dificuldade de entregar tudo que a gente tem.
feche seus olhos e cante essa canção, ou se ajoelhe, ore ao Senhor. E ao final dessa canção, eu vou convidar cada um de vocês para dar as mãos e a gente fazer uma oração final. Meu irmão, você tem liberdade. Se você quiser se ajoelhar, se sentar, pode ficar à vontade. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Vamos dar as mãos, meus amigos. Gostaria de convidar todo mundo, quem está aí também, vem para cá, para a gente fazer uma grande roda. As crianças também, vamos dar a mão para as crianças também. Me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Gente, eu quero que vocês olhem para a pessoa que está do seu lado e falem assim: eu vou te ajudar a ser um discípulo. Eu vou te ajudar a ser um discípulo. Vou te ajudar a ser um discípulo. Vamos falar assim: eu vou te ajudar a desfazer as suas malas pesadas. Eu vou te ajudar a desfazer as malas pesadas. Vou te ajudar a desfazer as malas pesadas. Gente, não tem segredo. Esse é o corpo de Cristo. Essa é a noiva de Cristo. E nós precisamos ajudar uns aos outros para que a gente possa caminhar. Se meu joelho falhar, eu vou estar de mão dada e eu não vou cair. Se o joelho do Fer falhar, ele fez cirurgia agora, mas ele não vai cair, porque a gente vai estar de mão dada. Que a gente nunca perca essa essência de olhar uns nos olhos dos outros e de mão dadas. Muitas vezes o Cezinho é difícil, muitas vezes o Fer é difícil, muitas vezes a pessoa que está do seu lado é difícil, mas você não vai parar, porque há um lugar de eternidade que é o céu. E eu não quero soltar da mão dele, que eu não quero que ele fique para trás. Que esse seja o nosso compromisso como igreja, de ajudar uns aos outros a chegar no céu. Que seja esse o compromisso nosso, para que uns aos outros possam enxergar Cristo. Vamos fechar nossos olhos. Jesus, nós te agradecemos pela tua doce presença nesse lugar, Pai. Nós te agradecemos, Deus, porque nessa simplicidade de uma roda de mãos dadas, muitas vezes o Senhor fala muito mais com a gente do que todas as canções e todas as pregações que a gente já ouviu na vida, Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelo toque, Senhor Deus, de estar aqui junto com cada um desses irmãos, Senhor.
Que essas mãos dadas aqui, Senhor Deus, simbolizem, Pai, a nossa jornada a partir daqui. Que essa fogueira que foi feita aqui, Senhor Deus, simbolize todas as bagagens pesadas da nossa vida que muitas vezes nos roubavam de Ti, Deus. Ah, Senhor, como é bom estar na Tua presença e Te adorar e Te louvar. Mas, Pai, que a partir daqui, que a partir de amanhã, que na quarta-feira, quando muitas vezes nós vamos voltar ao nosso trabalho, que a gente possa continuar nesse espírito, Deus. Que a gente possa ser discípulos e entregar tudo aquilo que nos custe, tudo aquilo que esteja na Tua frente, Deus. Nós Te amamos, Senhor Deus, e nós oramos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pode voltar aos seus lugares. E toda vez que a fogueira queima, o que fica são apenas cinzas. São apenas cinzas. E eu me lembro de Levítico, quando eles vão fazer um altar de paz ao Senhor, de oferta de paz. Eles vão falar assim, ó: mantenha o fogo de manhã e não deixe que o fogo se apague. Não deixe que o fogo se apague. O Senhor colocou o fogo no nosso coração. Isso não sou eu, não é a música, foi o próprio Espírito Santo pela vontade dele. Mas para deixar a lenha queimando, precisa de entrega diária. Que todos os dias a gente possa ler a palavra de Deus, que a gente possa orar e ser transformados. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós.